tem coisas na nossa vida que transformam a vida da gente, né? Mas tem uma coisa na vida que transforma a vida da gente para valer, né, que é a Bíblia. A Bíblia é o tema da nossa mensagem hoje. Bíblia, palavra que transforma vidas. E eu quero basear este tema no Salmo 119 também, os versículos 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos orar? Senhor, que seja o teu Espírito Santo a falar conosco, que seja a tua presença a interpretar a tua vontade. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite aqui e que sejamos edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia, ela, segundo a tradição cristã, ela possui, assim, um poder extraordinário eu diria assim, um poder inigualável, né? E a Bíblia, ela é capaz, sim, de transformar totalmente o ser humano, né? Porque ela cria coisas e ela muda o mundo. Ela é vista como uma palavra que é viva. Ela também é vista como uma palavra que é eficaz. Ela, quando chega, ela faz uma mudança radical. E mais, ela é poderosa. A Bíblia é poderosa. E a própria Bíblia registra que ela é tão poderosa que ela é comparada como uma espada, que tem corte dos dois lados. E quando ela penetra, ela divide a alma e o espírito, né? A palavra de Deus, ela é considerada, assim, como a manifestação da vontade, do caráter e da autoridade de Deus sobre todos os seres humanos, de maneira absoluta. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui trouxeram as suas Bíblias físicas? Levanta aí. Muito bom. Quem tem o hábito de ter a sua Bíblia no aplicativo do celular? Levanta a mão. Aí, ok, tá bom. Tá bom também, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. Estou cheio das perguntas hoje, né? Quantos aqui já são crentes há mais de 10 anos? Opa, muito bom. Maravilha. Que bom, que bom. Tá. Agora uma última pergunta. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? De Gênesis a Apocalipse? Opa!
Temos um grupo bom aqui também, né? Que bênção, graças a Deus. Então, é sem sombra de dúvidas de que a Bíblia, ela é o livro dos livros. Ela impacta a vida humana. Ela é o que dá origem à palavra biblioteca. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Sabes disso? Este livro é o livro mais lido no mundo. E é o livro mais traduzido para outros idiomas no mundo. É o livro que é também mais distribuído no mundo. Já passaram mais de, sabe quanto? 4 bilhões de exemplares de distribuição deste livro. A Bíblia, por outro lado, ela é o livro mais perseguido do mundo. É o livro que tem sido proibido. É o livro que tem sido caçado, queimado, intolerado pelo mundo afora. Eu diria assim que os críticos da Bíblia, eles quando criticam, eles criticam com fúria. Né? De vez em quando surge um teórico, um crítico da Bíblia, para afrontar, dizendo, agora descobriram algo que vai colocar em dúvida os seus registros, o que está escrito ali. Então, esses críticos, o que acontece com eles? Eles passam. Esses críticos morrem. Suas ideias viram poeira. Mas a Bíblia, ela ainda está aqui. Ela permanece para sempre. Então, é curioso assim uma coisa, que a nossa Suprema Corte já há alguns anos entendeu, né, em alguns estados, que não deveríamos ter uma cópia da Bíblia na biblioteca das escolas, no entendimento de que somos um país laico. Mas nós não somos um país ateu. Nós não temos uma religião oficial, mas afastar das bibliotecas o livro mais lido do mundo é, no mínimo, incompreensível para nós. Né? É incompreensível para o saber humano. Porque, num país democrático, quem decide o que vai ler, ou quem vai ler, ou não vai ler, é o leitor. Não é? Nas culturas, assim, ao longo dos séculos, as nações que foram formadas debaixo da orientação da palavra de Deus, foram nações prósperas. Importante isso. Ela está na base da ciência, da cultura, da academia, da tecnologia e do avanço científico. Então, é muito importante entender que quanto mais se persegue a Bíblia, se ataca a Bíblia, se de alguma maneira proíbe ou queima a Bíblia, ou alguém faz crítica à Bíblia, quanto mais isso acontece, mais traduzida ela é e mais distribuída ela é.
Porque o homem, ele não pode destruir, porque foi o próprio Deus que se encarregou de que isso acontecesse, que a Bíblia ficasse preservada. Porque a Bíblia é a palavra dele. É ele que quer se comunicar conosco. E ele já encarregou de que isso nunca viesse a acontecer. A própria palavra diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus mesmo é quem se encarrega de fazer com que a sua palavra seja preservada. Então vem de Deus. Então não há poder nesse mundo, nem no universo, que possa interromper a trajetória da Bíblia Sagrada neste planeta. Algumas pessoas dizem assim, até um ditado antigo, né? Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Né? Certa vez, num programa televisivo, duas pessoas conversando, uma dizia para a outra, criticando a Bíblia, zombando da Bíblia, e dizendo que esse livro é velho demais. E que esse livro, se ele fosse escrito para os dias de hoje, muitas coisas do que nós dizemos nos dias de hoje, que a Bíblia proíbe, elas seriam ditas de outra forma. Porque o mundo mudou, a cultura mudou, o homem mudou, os homens mudam, as culturas mudam, os pensamentos mudam, as filosofias mudam, o comportamento humano muda, mas a palavra de Deus permanece a mesma, imutável, ela é a mesma. Não existe nenhum livro na história que se demorou, teve um período longo para ser escrito. Aproximadamente 1.600 anos, aproximadamente 40 autores, em épocas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes e em tempos diferentes, para públicos diferentes. E pasmem, sem contradição. Você pega qualquer livro da área religiosa, filosófica, científica, e sempre você vai combater um ao outro e vai contradizer um ao outro. Isso prova que a Bíblia não é humana. Ela tem um pensamento e uma mente divina. Ela não foi escrita por homens. Ela foi escrita por Deus. O que Deus quer dizer é que Ele se comunica com você através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus porque dela emana poder para transformar vidas. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia faz uma introspecção e ela passa a ler você. Quando você olha para a Bíblia, ela ilumina você. Quando você examina a Bíblia, ela faz um autoexame da sua vida. Quando você caminha de acordo com a Bíblia, ela começa a iluminar a sua estrada. E ela transforma cada dia a sua vida. Então, observem o seguinte. Quais são as características da Bíblia? Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, o texto já disse. E o que significa isso? É que a Bíblia tem o sopro de Deus. Ou seja, ela veio de Deus e ela não é uma obra humana. Ela é uma obra de Deus.
Segundo, a Bíblia é inerrante. Ela não erra. Sabe o que significa isso? Ela não precisa ser atualizada, como querem alguns pregadores anunciando na nossa época de hoje. Pregadores por aí anunciando que a Bíblia precisa ser atualizada nos nossos tempos. A Bíblia é sempre atual. Não precisa ser ressignificada. Ela é sempre a mesma, porque ela não pode errar. Ela é de Deus. Ela é obra de um único autor. Terceiro, a Bíblia é infalível. Isso significa que tudo que Deus falou vai se cumprir. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Embora muitos não acreditam nisto. Quando Jesus mesmo disse que ele iria morrer, os discípulos ficaram incrédulos. Mas ele morreu. Mas antes de morrer, ele disse, eu vou ressuscitar. Eles ficaram incrédulos, porque quando ele morreu, foram embora para casa, acabou, nosso mestre se foi. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas uma outra palavra ele deu, eu vou voltar. Mas muitos ainda não acreditam. Está demorando demais, não vai voltar coisa nenhuma. Pode acreditar, ele vai voltar. A palavra de Deus diz que nenhum i e nenhum tio vai passar. Tudo, absolutamente tudo vai se cumprir. 4. A Bíblia é suficiente. Ou seja, ela não precisa de ajuda. Ela não precisa de cooperação. Toda a revelação de Deus sobre si mesmo, sobre a criação, sobre o homem, sobre as coisas, sobre o plano de Deus e sobre a sua salvação, está escrito ali. Tudo que Deus quer para você, tudo que Ele quer que você saiba, está aqui, na palavra dEle. 5. A Bíblia é um livro poderoso. Poderoso. Por quê? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, chegou a dizer assim, por meio dela o mundo foi criado, por meio dela o mundo foi julgado, e por meio dela o mundo será restaurado. E haverá um novo céu e uma nova terra, porque as primeiras coisas já passaram, eis que tudo se fez novo, será restaurado. Então, pelo poder da palavra de Deus, assim vai acontecer. Em sexto, a Bíblia ela é um instrumento, ela é espada. Ela é uma espada. E uma espada serve para se defender. Ou fazer um enfrentamento diante de um inimigo. Você enfrenta o inimigo naquela época com uma espada. Essa palavra, ela é o quê? É alimento para você. Ela é pão para você. Essa palavra é melhor do que ouro depurado. Essa palavra é melhor do que o mel e o destilar dos favos. Por isso, o apelo é esse, da palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Valorize a Bíblia, porque ela transforma vidas. Estude a palavra de Deus. Medite na Bíblia. Medite na palavra de Deus. Mas um outro ponto que nós podemos analisar aqui,
para responder que tipo de livro é esse, é perguntar: o que a Bíblia faz? Ela mesmo diz: o quê? Você quer ter fé? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Né? Então você, quando ouve a palavra de Deus, ou estuda a palavra de Deus, a sua fé é aumentada. Você quer escutar a Deus? Leia a Bíblia. Você quer escutar a Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. Outra questão aqui é saber que quando diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ela está dizendo que onde não houver pregação, não há salvação. Não existe, não é possível. Então, é importante que a gente atente para isso, porque é através da pregação da palavra de Deus que o ser humano encontra salvação para a sua alma. Né? Deus chama os seus eleitos à conversão através da pregação da palavra. Onde não há semeadura da palavra, não tem colheita de almas. Onde a igreja não prega, não tem crescimento numérico. Eu louvo a Deus porque nessa igreja nós temos 2 cultos no domingo, temos 3 cultos ao mês agora lá em Palhoça, praticamente, né? Temos aqui o Arte e Vida, que visa ali as mulheres reunindo, mas ouvem o louvor, ouvem a palavra de Deus, fazem os trabalhos manuais. É uma coisa linda aquilo ali. Temos as frentes junto aos adolescentes, então temos uma atividade intensa aqui na igreja de evangelização. É muito bom isso, porque é pela palavra que se fortalece a igreja. Né? Nós precisamos da palavra. E também guardar isso aqui, ó, é pela palavra que nós somos regenerados. É pela palavra que nós somos santificados. E é pela palavra que nós somos fortalecidos no poder de Deus. É pela palavra que Deus traz avivamento para a igreja. Como trouxe avivamento na época de Josias, como trouxe avivamento na época de Ezequias, como trouxe avivamento na época dos apóstolos, como trouxe avivamento na época da reforma religiosa do século XVI, de quem nós somos filhos, como trouxe avivamento em vários países, nesses últimos tempos, através da palavra. Todos eles brotaram da palavra de Deus. Não existe, irmãos, amigos que estão aqui, estão ouvindo em algum lugar, igrejas fortes sem a palavra de Deus. Não existe. Elas vão estagnar. Tem muitas igrejas que está recuando mais na pregação, tirando cada vez mais a pregação da igreja. Aí coloca mais uma dança, mais uma coreografia, mais 10 músicas, mais uma poesia, e assim vai, né? Ela vai enxugando. Aconteceu isso uma vez, sabe com quem? Com o pastor Augustus Nicodemos. Ele foi numa determinada igreja, e o culto começou às 7 horas. Mas aí teve coreografia, teve dança, teve grupos, vários grupos, depois o grupo de senhoras, depois o grupo desse, o grupo daquele. Quando foi lá 15 para as 10 da noite, foi passar a palavra para ele. E quando passou a palavra para ele, isso é o testemunho dele mesmo, que eu estou mencionando aqui. Quando foi passar a palavra para ele pregar, os dirigentes que estavam ali, os pastores ali, chegaram para ele: reverendo Nicodemos, o senhor pode reduzir aí uns 10, 15 minutinhos, né, para a gente terminar o culto, né? Aí ele falou: pois não. Aí ele foi até a frente: irmãos, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pastor, a palavra pode terminar com a oração.
tempo de pregação e de ensino da palavra de Deus. Né? Então, porque quando se tira isso, se tira a saúde emocional, não tem saúde espiritual. Por quê? Porque é pela palavra que a igreja é fortalecida. Mais do que isso, a Bíblia diz que é pela palavra que você é restaurado. Quando diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? Você está triste? Leia a Bíblia. Você vai ser consolado. Você está desanimado? Leia a Bíblia. Você vai receber uma vitamina B12 na veia. A Ana sabe disso. Você está passando por tribulação? Vai ler a Bíblia. De repente, um versículo salta diante dos seus olhos, como se fosse a primeira vez que você tivesse lido aquela mensagem. E aquele versículo enche o seu coração de ânimo, de alegria. Não é? Tem gente aqui que dá testemunho a respeito disso, de consolo. Um outro ponto, de quem a palavra de Deus fala. Qual é a mensagem central da palavra de Deus? Tem um nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. É o centro da palavra de Deus. É sobre ele que nós aprendemos desde Gênesis até Apocalipse. Ele é o descendente da mulher que pisa a cabeça e esmaga a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, mediante quem as famílias da terra serão todas abençoadas. Ele é o cordeiro da Páscoa que foi imolado e o seu sangue foi ali passado nos umbrais das portas lá no Egito. Por quê? Porque quando a morte veio, viu a marca de sangue no umbral da porta, ela não entrou e muitas vidas foram salvas. Ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus, ele é a arca da aliança. Ele é o sentido das festas de Israel. Ele é o mesmo sacerdote e é profeta. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta da salvação. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é o sol da justiça e ele é a estrela da manhã. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso Redentor, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que levanta reis e depõe reis. Ele é aquele que dirige a história e que rege o mundo. Ele é aquele que vai voltar e voltará para julgar vivos e mortos. Toda a Bíblia fala a respeito dele. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da igreja. Ele é a razão da nossa esperança. Tudo se encontra em torno dele. E tudo isso você encontra onde? Na Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Mas a última pergunta. O que devemos fazer com a Bíblia? Primeiramente, nós devíamos pensar como Esdras, o escriba. Como que Esdras pensava? Esdras, quando ele pensava o seguinte, quando a Bíblia diz que Esdras dispôs o coração dele para conhecer a Bíblia, para viver a Bíblia, para ensinar a Bíblia.
E eu penso que hoje, não obstante termos tanto acesso à Bíblia, tantas versões da Bíblia, tanta facilidade para comprar a Bíblia, nós encontramos Bíblias em qualquer lugar hoje, não é mesmo? Nas livrarias, até nas livrarias esotéricas, tem Bíblia para você. Então, hoje você acha a Bíblia em qualquer lugar e onde você quiser. Porém, eu suspeito que muita gente hoje tem uma boa Bíblia em casa, mas guardada no armário, enfiada na gaveta ou decorando a sala. Como enfeite. Mas nós temos que ir além disso. Nós temos que ler. Nós temos que meditar. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. E tirar tempo para isso. Mas, quando você fizer isso, sabe por quê? Tem muitas vezes, tem muitas coisas neste mundo, e eu diria assim, que a gente tem muitas vozes no mundo hoje. Está muita gente falando muita coisa hoje, não é mesmo? É gente falando de Bíblia o tempo todo. Tem muita oportunidade hoje no mercado da fé. E você liga o televisor, o computador, o tablet, o smartphone, pessoas falando sobre Bíblia o dia inteiro, podcasts, sobre textos bíblicos, tantas ideias, tantos pensamentos, tantos conceitos, tantas doutrinas, tantas novidades. E eu pergunto, como que você filtra isso? Lendo a palavra de Deus. Você só vai saber se está errado ou certo se você conhece. Se você faz um bom filtro do estudo da palavra, que você faz da palavra de Deus. Se esse pensamento é certo, se é lúcido, sólido, ou se tem algum viés de erro, de distorção. Então, assim, se você não conhecer, você vai comer na mão dos outros. E pode ser que você vai comer ensinos estragados, distorcidos, errôneos. Se você não tiver conhecimento, você vai ser massa de manobra. Todos nós precisamos ser crentes como os crentes de Bereia. Porque os crentes de Bereia perguntavam se era certo ou errado o que Paulo estava pregando. Mas ele era o apóstolo Paulo. Quem que vai questionar Paulo? Os bereanos. Se nós formos bereanos, deixa eu ver, pastor, você está pregando isso aí, vou dar uma analisada, depois eu volto a falar contigo. Fale em amor, né? Você... Não, fale em amor, mas fale. Por quê? Porque os bereanos queriam saber se estava correto aquilo. Não importa quem sobe nesse púlpito aqui. Se é esse que vos fala, se é o pastor Hernandes, se é o pastor Nicodemos ou o pastor Mateus. Reverendo Mateus, ou o pastor Arival. Você precisa manter a sua Bíblia aberta, examinar se de fato as coisas que estão sendo ensinadas está correto. A autoridade não é do pregador. A autoridade é da Escritura. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Então, pense comigo, nós temos que pensar à luz das Escrituras. Meditar nesse livro dia e noite. Isso não significa que você não vai trabalhar mais e vai só ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. O que é necessário é que você
passe toda a sua atividade, todo o seu trabalho, todas as suas palavras, todos os seus compromissos, todas as suas ações pelo filtro da palavra de Deus. Então, aplicando o que a gente quer deixar para você nessa noite, o versículo 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Se existe um grande desafio hoje, gente, não é só para o jovem, não, é para o velho também. Né? É você guardar puro o teu coração. Nenhum de nós consegue ligar a televisão hoje sem ver uma cena constrangedora. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós hoje abre um aplicativo no smartphone da barra de rolagem sem ver uma cena complicada. Nenhum de nós. De que maneira você guarda puro o seu coração? Como você se blinda? Como você se protege? Observando-o segundo a tua palavra. Me lembro que certa vez eu caí em mim, que eu me vi uma pessoa zelosa para estudar a palavra, para pregar. E eu sempre estava estudando e pregando, mas eu estava pensando que, de repente, eu estava me tornando um técnico e um profissional. E eu pouco orava. E aí Deus colocou no coração, rapaz, você precisa orar mais do que ficar aí estudando tanto. Você precisa meditar mais na minha palavra, ter o seu momento devocional comigo. E eu comecei a tirar um tempo de oração. Eu confesso que eu tirei uma meia hora de oração e depois eu tirei mais uma hora e depois teve uma certa vez que eu estava orando e de repente deu 2 horas e eu não percebi que aquele tempo passou. E aqueles momentos começaram a se tornar prazerosos para mim. Era o momento que eu tinha mais prazer. Era dobrar os joelhos e conversar com Deus. E ficar na presença dEle. É o prazer que eu tenho até hoje. Eu não vejo a hora sempre de estar na presença de Deus, em oração, para buscar e deixar de ser técnico ou profissional. Eu percebi que aquilo me se tornou um gosto para a minha vida. E esse desafio eu quero passar para você. Né? Tira um tempo para você estar a sós com Deus. Tira um tempo para você orar a Deus, ler as Escrituras. Tira um tempo da sua agenda apertada para você entrar no escritório, no quarto ou em algum lugar que você achar bom. Fecha a porta, abra a Bíblia e diga assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Preciso ouvir a tua voz. E você vai perceber que algumas amarras da tua vida, algumas correntes da tua vida vão se abrindo automaticamente. Porque a presença de Deus estará lá. Versículo 9 diz: que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E para finalizar aqui, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O evangelista o Dwight Moody disse o seguinte uma vez, ele escreveu na capa da sua Bíblia. Sabe o que ele escreveu lá? Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Então, neste versículo 11, primeiro, você deve guardar a melhor coisa, que não é o dinheiro, dólar ou ouro. A melhor coisa é a palavra de Deus. Você deve guardar no sentido não de esconder, mas no sentido de preservar. A melhor coisa é a palavra de Deus. Segundo, você deve guardar a melhor coisa no melhor lugar. Não no armário, não na gaveta, mas no coração. E você deve guardar a melhor coisa no melhor lugar. E em terceiro lugar,
com o melhor propósito. Qual é? Para não pecar contra ti. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, né, a amar a palavra de Deus. Ter zelo pela palavra de Deus. E ler a palavra de Deus. Meditar nela. Obedecer a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. A perceber que ela vale mais que ouro. E tem mais doçura do que o mel. E se você quer ter uma vida vitoriosa, abençoada, permaneça na palavra. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?